Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Começa agora o Terra Viva DBO na TV, o programa que traz os principais destaques sobre a pecuária de corte e de leite. E olha só, durante esta semana vamos mostrar tudo o que está acontecendo lá na Tecnoshow Comigo. A feira que acontece em Rio Verde, no estado de Goiás, traz uma diversa vitrine tecnológica para o produtor rural. Quem traz agora as informações é a nossa repórter Renata Afonso. A Embrapa está demonstrando aqui na Tecnoshow a tecnologia da braquiária com inoculação. Estou ao lado do Marco Antônio Nogueira, que é pesquisador da Embrapa Soja. Obrigada pela participação. A braquiária com inoculação, ela é melhor do que a sem inoculação? Por quê? Isso mesmo, a gente traz no processo de inoculação micro-organismos benéficos que ajudam essa planta a se estabelecer melhor no ambiente, né? Principalmente em termos de promoção de crescimento dessas plantas, que vai refletir numa maior abundância de raízes, principalmente raízes secundárias, que são raízes responsáveis pela exploração do solo em busca de água e de nutrientes. Isso acaba refletindo na parte aérea da planta, né, já que ela vai ter mais recursos à sua disposição para produzir biomassa, né? Então, os nossos trabalhos têm mostrado um ganho médio de produção de biomassa da ordem de 15% a mais. E essa biomassa, essa forragem, com teor maior de proteína. Então, é melhoria na quantidade e na qualidade da forragem para os animais. Para o animal melhora no quê? Vai melhorar na oferta de alimento, não só em quantidade, mas também em qualidade, né? Então, é um alimento com maior digestibilidade, com maior aproveitamento, que vai acabar refletindo também no ganho do animal. E aqui vocês estão demonstrando, né, braquiária com inoculação e sem inoculação. Isso mesmo. Aqui nós temos demonstrando aqui como o processo de inoculação ajuda essa planta a se formar mais rápido. Então, no processo de reforma de pastagens, é possível, né, nós termos uma braquiária que fica pronta mais cedo para o gado entrar. E também é possível fazer essa inoculação via folhas das plantas depois que essas plantas já estiverem estabelecidas, que a pastagem já estiver estabelecida num procedimento de manutenção dessa pastagem, também trazendo os benefícios, né, de aumento da eficiência da planta em produzir mais forragem, desempenhar melhor e aproveitar melhor os recursos que a gente coloca na pastagem. Para o produtor é mais caro ou não? É um custo muito pequeno frente aos benefícios que ela traz, né? Porque é um inoculante, é um produto natural de custo relativamente baixo, né? E os resultados são muito grandes para o produtor, né? Você vai ter uma pastagem de melhor qualidade e em maior quantidade. Ok, obrigada pela participação. Renata Afonso, direto da Tecnoshow Comigo 2025. Pelas informações, e a gente fala agora sobre as exportações de carne bovina, que cresceram 30% em março. A alta acumulada foi de quase 13% no primeiro trimestre de 2025. Os dados são da Secretaria de Comércio Exterior, compilados pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes. O Brasil vendeu 248 mil toneladas de carne bovina, uma alta de 13% em relação a fevereiro. Em faturamento, o desempenho também foi positivo. As vendas externas somaram 1,170 bilhões em março, avanço de 13% frente a fevereiro e de 39,5% na comparação com março do ano passado. O setor teve papel de destaque entre os que mais contribuíram para o superávit da balança comercial no período. A carne in natura foi a principal categoria exportada, respondendo por 86% do volume e 89% do faturamento no mês. Também se destacaram os aumentos nas exportações de tripas, produtos salgados e miúdos. A China é o principal destino da carne bovina brasileira, com 97 milhões de toneladas embarcadas, o que corresponde a 39% do volume total e 463 milhões de dólares em faturamento. Estados Unidos, Rússia, Israel, Filipinas e México também estão na lista de principais compradores da carne bovina brasileira. Segundo a ABEC, apenas 30% da produção nacional é destinada à exportação. Excelentes resultados. E na primeira semana de abril, as valorizações no mercado do boi gordo animaram os recriadores e invernistas, que de forma gradual intensificaram as compras de bovinos de reposição. De acordo com o relatório mais recente da Scott Consultoria,
a alta nos preços do boi gordo incentivou os recriadores a repor o rebanho e as negociações já estão um pouco mais animadas, mas ainda assim os altos custos com a alimentação dos animais deixam os pecuaristas um pouco receosos na hora de gastar. Além disso, o mercado ainda não deslanchou por conta da disputa entre criadores, que querem preços maiores pela sua mercadoria, e os compradores, que continuam achando que a pedida está alta demais. Nos últimos 7 dias, contados de quinta-feira passada para trás, o preço do bezerro de desmama subiu 2,1%, o do bezerro de ano, 5,4%, o do garrote, 3,5%, e o do boi magro, 1,3%. Para as fêmeas, a situação foi a mesma. A cotação da bezerra de desmama subiu 0,2%, a da bezerra de ano, 1,8%, a da novilha, 1,9% e a da vaca magra, 0,2%. No curto prazo, os recriadores devem mesmo ir às compras após as seguidas altas no preço do boi terminado. Mas para os próximos meses, a situação ainda é incerta, visto que as condições das pastagens podem ser prejudicadas por conta da falta de chuva e, consequentemente, impactar as cotações. Em Goiás, a relação de troca piorou para 2 categorias de machos destinados à reposição. Agora, com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, é possível adquirir o equivalente a 2,3 bezerros de desmama, 2 bezerros de ano, 1,6 garrote e 1,3 boi magro. E a gente faz agora um breve intervalo e na volta a gente fala que um pasto de qualidade, sem plantas daninhas, traz, claro, mais rentabilidade e produtividade ao pecuarista. Mais detalhes em instantes aqui no nosso Terra Viva DBO na TV. A gente te espera, fique aí. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV. E pois é, sabemos que um pasto de qualidade sem plantas daninhas traz mais rentabilidade e produtividade ao pecuarista. E esse é um dos destaques do nosso quadro Hoje no Portal, que é uma parceria do nosso programa com o portal DBO. E quem conta as novidades desta semana é a jornalista Juliana Camargo. Boa noite, Juliana. Boa noite, Flávia, tudo bem? Boa noite para você ligado no Terra Viva DBO na TV. É hora de conferir outras notícias da pecuária, o que acontece no Brasil, no mundo, e você encontra no portal DBO. E você já conferiu a mais recente edição da revista DBO, que está disponível no nosso site? Lá você encontra o especial Nutrição Aditivada. Mas você sabe quais são as principais classes de aditivos para os bovinos de corte? Nós preparamos um material especial lá no portal que traz aí essas 10 classes para você entender. São aditivos importantes para o pecuarista engordar o rebanho e também o lucro. Confira agora outros assuntos da pecuária que você encontra no portal DBO. China comprou 11% a menos carne bovina do Brasil nos 2 primeiros meses desse ano e aumentou as compras dos Estados Unidos e principalmente da Austrália. O que não deve se sustentar, já que a China revidou o tarifaço dos Estados Unidos na mesma moeda, com o mesmo percentual tarifário. E agora a carne bovina dos Estados Unidos para entrar na China enfrentará uma tarifa de 56%. Abril com a arroba mais forte, estimulada pela retenção do boi nas pastagens. Cotação das fêmeas sobe nas praças paulistas. E a alta do boi gordo estimula os negócios no mercado de reposição. Preço do bezerro de ano registrou alta de mais de 5% em São Paulo na primeira semana de abril. Hora de conferir a entrevista da semana. Vem aí o DBO Destaca com Ivariz Júnior. Olá, amigos. Desde setembro de 2024, a pecuária brasileira vive um possível novo período de alta,
já que a arroba do boi gordo ganhou alguma valorização, estabilizando em novo patamar após anos de baixa. Nesse cenário, o pecuarista pode ganhar mais produtividade e rentabilidade investindo em áreas de pastagens sem plantas daninhas, já que as invasoras impactam a qualidade e a produção das forrageiras. Para nos falar mais sobre essa oportunidade, nossa convidada é Thaís Lopes, gerente de marketing de campo da linha Pastagem da Corteva. Seja bem-vinda, Thaís, é um prazer conhecê-la. Olá, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês também. O que representa o problema ervas daninhas nas pastagens brasileiras? As pastagens brasileiras, na maioria dos casos, elas podem apresentar plantas daninhas, e essas plantas daninhas, dependendo do nível de infestação em que elas estão, elas podem trazer ali um forte indicativo de que aquela área ela apresenta níveis de degradação, né? Além disso, o controle das plantas daninhas podem permitir o melhor desenvolvimento da forrageira de interesse. Por quê? Porque as plantas daninhas, elas competem junto ali com a pastagem, que também é uma planta, né? Por água, por nutrientes e até mesmo por espaço físico de solo. Então, é muito importante que a gente elimine essa competição justamente para permitir o pleno desenvolvimento da forragem, para que ela desenvolva, né, com qualidade nutricional e dê todo o seu potencial produtivo para a alimentação do rebanho. Se você tem um pecuarista que ele tem até uma atenção para a erva daninha, né, de tempos em tempos, dá para saber mais ou menos qual é a perda de produtividade média dele? Isso pode variar muito, tá? Vai depender de qual que é a espécie forrageira, quais são as espécies de plantas daninhas ali presentes, qual é o estágio de desenvolvimento e também, principalmente, qual que é o nível de possível degradação de solo que ali está presente. Então, é importante fazer uma avaliação prévia, né, de quais são essas plantas, de quanto tempo essas plantas estão ali, para entender o nível de desenvolvimento e poder fazer uma captura de manejo para entender o potencial produtivo que está sendo perdido, né, e como agir para fazer essa recuperação. Mas, sem dúvida nenhuma, né, dependendo ali do nível, a produtividade ela pode estar quase completamente afetada, né, se tiver ali num nível de degradação alto e com forte infestação de plantas daninhas. Quando você fala em combater as invasoras, você fala em investimento. Quanto custa isso e qual é o retorno e o tempo estimado para ele? A gente fala em investimento porque quando o pecuarista ele observa aquela forragem, né, a pastagem, né, e ele tem um entendimento de que existem ali fatores que podem ser melhorados, sejam eles em termos de fertilidade de solo ou até mesmo do manejo de plantas daninhas, né, é necessário fazer um investimento para trazer, né, uma possibilidade de retorno maior. Por que a gente fala isso? Porque quando você controla as plantas daninhas, trabalha essa questão também de fertilidade do solo, maneja adequadamente as alturas de entrada e saída do rebanho dentro do pasto, né? Você pode utilizar isso como uma estratégia competitiva, por exemplo, na hora de negociar, né, a sua produção. Então, a pastagem bem manejada, ela pode ao longo de todo o ano servir de alimento para o gado. Já um pasto que ele não é tão bem manejado, tão bem cuidado, né, pode chegar nesse momento, por exemplo, que agora a gente já está chegando num momento de fechamento das águas, né, na maior parte da região brasileira, das regiões do Brasil, e aí nesse momento começa a vir a seca, né, e os pastos eles começam a entrar num estágio mais complicado, né, de alimentação para o gado. E se foi feito um bom manejo, esse pasto ele perdura mais tempo e pode servir como uma estratégia mais acessível ao pecuarista para manter esse rebanho retido até aguardar um momento de venda, né, que seja mais favorável. E qual o passo a passo do pecuarista aí para ele combater as ervas daninhas? Primeira etapa muito importante é que o pecuarista ele tenha, né, um técnico que possa auxiliá-lo na identificação dessas plantas, então entender quais são as plantas que estão presentes nas suas pastagens, qual é o estágio de desenvolvimento dessas plantas,
para poder escolher a melhor solução, né, de tecnologia de produto no mercado disponível, para poder aí sim fazer um manejo adequado, né, calculando o que é necessário fazer sem desperdício de produto, sem desperdício também, né, de utilização de produtos mal posicionados que não são para determinados alvos. Então, esse é o primeiro passo, ter uma pessoa técnica especializada que faça a identificação das plantas daninhas e faça a melhor recomendação de acordo com as características da pastagem, da região, né, e o objetivo do pecuarista. Como o pecuarista pode lidar com a escolha dos produtos adequados aí, frente a uma diversidade muito grande no mercado? Existe hoje no mercado uma diversidade de produtos, então é importante que o pecuarista se atente, né? Aqueles produtos que são posicionados para os alvos que ele tem na propriedade, então quais são as plantas, cada produto pode ter ali uma indicação para um perfil de plantas diferentes, então esse é o primeiro passo, e depois também procurar produtos, né, que se adequem ali em termos de efeito de residual, da questão também ambiental, embalagem, né, que isso daí também é importante para a propriedade. O que você chama de efeito residual? O efeito residual é o quanto tempo o produto ele age, né, ali no solo. Então, um produto, de repente, se você vai fazer uma área, por exemplo, onde você vai implantar uma pastagem, né, e você precisa que essa gramínea, né, ela desenvolva, dependendo do produto, pode precisar de um tempo maior de carência, né, para entrar ali com um plantio, né? E se o residual do produto ele é alto ou é baixo, ele pode influenciar nesse tipo de manejo. Thaís, muito obrigado por suas informações. Eu que agradeço. Eu falei com Thaís Lopes, gerente de marketing de campo da linha Pastagem da Corteva. Esse foi mais um DBO Destaca. E não deixe de conferir outros conteúdos no portal DBO e revista DBO, todos os meses à sua disposição. Você conhece o canal da DBO no YouTube? Procure por DBO Play e confira muitas outras entrevistas sobre pecuária. Inclusive as edições diárias do Terra Viva DBO na TV, tá? Eu fico por aqui, te desejo uma ótima semana e até a próxima. Tchau. Obrigada, Juliana. Uma ótima semana para você também. E olha só, em todo o Parque Fernando Costa, o espaço vai se transformando. Estandes, pavilhões e outros locais já estão preparados para uma Exposebu ainda mais especial, com forte participação de parceiros em buscas aí de novas oportunidades comerciais. Começou a corrida contra o tempo. Faltam menos de 20 dias para a Exposebu e tem muito trabalho para deixar as estruturas prontas para as empresas que esperam o ano todo para participar da mais importante feira de gado zebu do mundo. Peso ABCZ, do nome ABCZ, Exposebu, e os 90 anos, então isso chamou muita atenção e é uma garantia de bons negócios para esses expositores. Então, 99% concluído já de locação. Nessa edição serão 3 grandes áreas comerciais. Repetindo o sucesso do ano passado, o Espaço Agro deve novamente reunir empresas financeiras e de serviços. Nesse Espaço Agro nós teremos bancos, nós teremos secretarias de agricultura, teremos CEMIG e outros parceiros, outros expositores no segmento também. A superestrutura da Vila Cultural e Gastronômica também está sendo montada, novamente no gramado em frente à sede da ABCZ. Serão 62 estandes com comidas típicas mineiras e artesanato local. E mais de 30 empresas de diferentes segmentos vão ocupar os estandes nas avenidas do parque. 2 quadras que temos disponibilidade, eu tenho desde veículo, alimentação, vestuário, calçados, no geral. A Vila Cultural, ela nos anos anteriores acontecia no pavilhão multiuso e é o segundo ano aqui nesse espaço. Sucesso garantido, uma estrutura muito grande que vai comportar 62 expositores, desde alimentação, artesanato e atrações artísticas no finzinho de tarde. As pessoas visam não só vendas aqui, mas futuros negócios. Então, em novembro do ano passado, já começaram a procura para este ano. E já estão perguntando como faz para reservar para o ano que vem. Pois é, e o Terra Viva vai estar aí na cobertura completa da Exposebu 2025. A gente faz agora mais um rápido intervalo e na volta a gente traz o fechamento do mercado do boi gordo. O Terra Viva DBO na TV volta já. Aguarde. Como anda a sua saúde?
Marcou consultas e está esperando há semanas por um retorno? Além de toda essa demora, você ainda enfrenta o trânsito e deslocamento? E se a sua saúde pudesse estar na palma da sua mão sem sair de casa? Com o E-Saúde Assist, você tem acesso a especialidades médicas, a escolher mais médicos de plantão 24 horas por dia, onde quer que você esteja. E tudo isso a partir de R$ 29,90 ao mês, sem pagar consulta adicional. É só acessar nossa plataforma, escolher a especialidade, agendar a melhor data e horário. Pronto, atendimento médico marcado, sem perder tempo com o deslocamento. Aproveite toda a conveniência de um plano de assistência completo para você e sua família, com telemedicina e teleconsulta de qualidade. E-Saúde Assist, sua saúde é prioridade e agora cabe no seu bolso. Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV. E vamos saber agora como é que fechou o mercado do boi gordo nesta segunda-feira. A lista das arribadas foi encabeçada pelo Triângulo Mineiro, onde a vaca subiu para R$ 278 a prazo e ainda sem descontar o FUN Rural. No Rio de Janeiro, o boi agora é comercializado por R$ 300 redondos. Em Cuiabá, capital do Mato Grosso, e também no sudoeste do estado, o boi aumentou para R$ 312. No norte do Mato Grosso, a alta foi geral, com o boi indo para R$ 314 e a vaca a R$ 292. Em Goiânia, capital de Goiás, o boi saltou para R$ 310 por arroba. E no sul do estado, o aumento foi só para a vaca, que agora vale R$ 290. E olha só, amanhã o Terra Viva DBO na TV vai estar ao vivo do encontro de confinamento e recriadores da Scott Consultoria e, claro, sempre às 7h25 da noite. O Terra Viva DBO na TV fica por aqui. Muito obrigada por estar com a gente. Uma ótima noite. Até a próxima.